Bom, quero falar aqui com vocês agora também sobre uma opção que surgiu aí já na manhã dessa terça-feira. Tava gravando um vídeo aqui para vocês e saiu a informação de que o Cruzeiro tem interesse no atacante Lucas Di Iorio, acho que é isso a pronúncia dele, 27 anos de idade e que ele pode jogar no Brasil nessa atual temporada de 2024. Os dois clubes interessados no jogador, de acordo com o André Hernan, é o Cruzeiro e o Vasco da Gama, que já fizeram contatos até aqui. Informação aí do portal Conexão Cruzeiro também, valeu demais aí a eles. E assim, é um atacante que eu não conhecia até então, tá? Tem aí, no caso, 27 anos de idade, pelo que eu vi que ele é destro, tem 1,92 m, então se destaca bastante nas bolas paradas e não vive uma fase muito boa nesses últimos períodos. Como assim, Gustavo? Vou deixar aqui para vocês então os números dele, onde ele está no Pachuca desde a temporada 2022-2023 e no caso ele não jogou nenhum jogo nessa última temporada. Aí começou a nova de agosto para cá, 2023-2024, 16 partidas, só 2 gols, então está encostado lá no Pachuca, não teria, por exemplo, uma grande dificuldade em relação à liberação do jogador. No pior dos cenários seria uma compensação financeira, igual foi no caso do Lucas Romero, que também estava lá no futebol mexicano. Vale destacar então que pelo León, onde ele trabalhou com o Larcamón, ele foi muito bem, realmente sendo um bom complemento de elenco. Inclusive nessa passagem dele aqui, pelo León, 40 jogos, 13 gols marcados e 3 assistências, teve-se um bom desempenho. Anteriormente a isso ele já viveu uma boa fase no futebol chileno em 2022, onde naquela ocasião então ele jogou 22 jogos, 11 gols marcados e uma assistência. Então assim, até julho do ano passado, de 2023, ele estava no León. Aí se transferiu para o Pachuca e não teve um bom desempenho no finalzinho da temporada passada e nessa atual agora, de agosto de 2023 para cá, 16 jogos, 2 gols. Então não é um jogador que ficou uma temporada inteira parada, não foi bem assim. E vivia uma boa fase até mesmo com o próprio técnico Larcamón lá no León. Vale destacar aqui no futebol argentino, onde ele é argentino e tudo mais, ele nunca foi muito bem, jogou apenas no Aldosivi, é uma equipe aí que joga a primeira divisão, nunca marcou nenhum gol, porém jogou muito bem pela LDU Porto Viejo do Equador em 2019, 16 gols em 36 jogos. Aí depois foi para o Cerro Largo do futebol uruguaio, 9 gols em 13 jogos, muito bom desempenho, e foi para o Pachuca, onde passou emprestado pelo Pachuca 2022 no Everton, 2022-23 no León e voltou para o Pachuca nesse último ano, não tendo um bom desempenho. Pelo que eu vi aqui também, eu não consigo confirmar se ele está livre no mercado ou não, tá? Porque nos portais que eu vi aqui nenhum falou, ele está livre. Não vi isso. E até no site que eu uso para ver, os contratos dele, as informações, eu não achei muito sobre isso. Então é algo que eu vou ficar devendo aqui nesse vídeo para vocês. Porém, ele tem 27 anos, destro, 1,92 m de altura, usa a camisa 7 da equipe. Se fosse para ter uma compra em definitivo, estaria avaliado em 1.700.000 euros, quase aí 10 milhões de reais. Não acho que ele vale isso tudo, acho que ele vale no máximo 6 milhões de reais, 5 milhões, porque ele é um reserva no Pachuca, não tem tido muito espaço, e até o Lucas Romero, que estava em situação parecida, até jogando como titular, e faltando 6 meses para o fim do vínculo, um ano melhor dizendo, saiu por $1 milhão, acho que poderia ser algo parecido. Qualquer novidade em relação ao jogador, eu trago aqui para vocês nesse vídeo. Então vamos lá, quero começar falando aqui com vocês sobre um nome que foi especulado no Cruzeiro, tem ali um pouco menos de, no caso, 10, 15 dias, que em relação ao Sforza, seria um volante argentino, bem promissor, que pertence ao News Old Boys. Vocês vão lembrar que eu até trouxe um vídeo aqui no canal, se eu não estiver enganado, na última terça-feira também, falando sobre o Cruzeiro, que foi um dos alvos especulados, o Juan Sforza, 21 anos de idade, atleta que vem se destacando pelo News Old Boys e também pela seleção argentina. Vale destacar o seguinte, o Vasco então tem conversas com o jogador, que eu vou deixar essas matérias aqui para vocês, lá do portal Extra e também do Super Vasco, falando então que já tem, no caso, um acerto bem encaminhado. Os valores não foram oficializados, porém pode girar na casa de 20 milhões de reais, que é um valor bem alto, e que o Cruzeiro, na minha opinião, não teria condição hoje de pagar isso tudo, 20 milhões de reais para contratar um atleta para o meio de campo. Mesmo sendo um bom jogador, mesmo sendo muito promissor, não acho que o Cruzeiro teria esse dinheiro e nem sei se a SAF do Cruzeiro vai estar disposta a fazer uma investida como essa, por exemplo, em 2024. Vou deixar aqui os números dele para vocês. Nessa última temporada pelo News Old Boys, o volante aí jogou 43 jogos, 3 gols e uma assistência, está indo para o seu 4º ano seguido como profissional da equipe, somou mais de 115 partidas, 6 gols marcados nesse período. Pela seleção argentina, ele não foi convocado para as últimas edições dos campeonatos sub-20 ou sub-21. As últimas atuações foram em 2019, onde ele jogou o Sul-Americano sub-17 e também o Mundial sub-17
em 2019, era um dos jogadores mais promissores da seleção argentina. Inclusive, quando ele começa a sua carreira, ele jogava como um meio ofensivo. Acho uma boa opção, mas para o Cruzeiro, é igual eu falei, né? Se fosse realmente valer aquilo que estava mostrando pelo Transfer Market, que já era acima de 15 milhões, eu não acreditaria muito não do Cruzeiro indo atrás e tentar uma proposta. Lembrando que o Cruzeiro busca ainda pelo menos mais uma opção para esse meio de campo, mesmo já tendo contratado o Lucas Romero, né? Porque se você for analisar hoje, o Cruzeiro daí para o meio de campo tem algumas boas opções. Tem o Lucas Romero, tem o Lucas Silva, que terminou bem a última temporada, tem o Ramiro voltando de contusão, tem ainda, por exemplo, o Ian Lucas e o Japa, que terminou bem, né, a temporada passada, o Fernando Henrique, o Machado, na minha opinião, deve acabar saindo, e o Cruzeiro deve buscar mais uma opção, pelo menos para o meio de campo, eu diria que até dependendo desse jogador, para chegar e ser titular. Por exemplo, chegando o Lucas Romero e outro atleta no meio de campo, sabe, tendo um bom revezamento, ainda mais que o Cruzeiro vai ter 4 competições para o decorrer do ano. Enfim, se você quiser ver inclusive o vídeo no qual eu falo sobre o Emmanuel Martinez, eu trouxe ontem, né, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela final para vocês quando terminar esse vídeo. Bom, então quero falar aqui sobre essa notícia que surgiu, né, lá do portal Cruzeiro 365, valeu demais aí a eles, que fala o seguinte, ó, que o Cruzeiro tem interesse no lateral esquerdo Juninho Capixaba, que ele falou o seguinte, ó, diante do forte interesse de alguns times, né, no lateral esquerdo Marlon, o Maior de Minas já tinha um plano A para repor a possível saída de uns atletas, né? Ele apurou que o Cruzeiro e o Red Bull Bragantino sondou então o Juninho Capixaba, mas ficou só nisso, não teve, no caso, nada demais. Ele ainda fala, né, que o Bragantino também fez uma sondagem pelo Marlon, isso porque o Juninho Capixaba entrou na mira do Flamengo e o time de Bragança Paulista tinha o Marlon como primeira opção, né? Então, um olhando para o outro, mas eu não acho viável para nenhum dos dois, tá? Nem para o Red Bull Bragantino e muito menos para o Cruzeiro, que tem uma condição financeira menor. Primeiro, o Juninho Capixaba e o Marlon têm valores de mercado muito semelhantes. Até já falei aqui para vocês, eu jurava que o Juninho Capixaba já tinha sido vendido, né, para o futebol russo, que apareceu uma proposta de mais de 35 milhões de reais para ele no mês de agosto, e assim, eu falei, né, se o Marlon for sair, eu acho que ele vale o mesmo tanto que o Juninho Capixaba, que foi vendido por 35 milhões. Acabou que não foi adiante essa história, o Flamengo tinha interesse, mas longe de oferecer cifras como essa, e se o Red Bull Bragantino for para vender o Juninho Capixaba, vai ser por um valor próximo disso, e o Cruzeiro também não deve pedir menos de 20, 25 milhões de reais pelo lateral esquerdo Marlon, que por sinal também já teve especulações do futebol russo, tá? Os dois têm 26 anos de idade, os números do Juninho Capixaba são um pouco melhores, mas parecem muito. O Marlon, na minha opinião, se destaca mais na questão defensiva e o Juninho Capixaba mais na ofensiva, porém, eu acho o Marlon mais jogador, tá? O Juninho Capixaba, então, nessa última temporada, 56 jogos pelo Bragantino, 3 gols e 4 assistências. Lembrando que ele já vinha de ótimo desempenho pelo Bahia e pelo Fortaleza, mas nenhum time assim, igual o São Paulo, o Corinthians, via com bons olhos ele. Eu não entendo por quê. Porque 2020 e 2021 pelo Bahia foi muito bem. Nesse período somou 90 jogos, 4 gols e 14 assistências. Aí 2022 no Fortaleza, último ano emprestado pelo Bahia, muito bem, 59 jogos, 3 gols e 9 passes, então dá pra ver que na parte ofensiva o Juninho Capixaba é um pouco melhor, mais ofensivo também, né? O site Transfer Market avalia ele em 3 milhões de euros, mas eu acho que ele vale muito mais, e diferentemente do Cruzeiro, o Bragantino já estendeu o seu contrato, né? Que eu acho que o Cruzeiro já tinha que ter feito isso com o Marlon, vai até o final de 2026 e uma multa rescisória gigante, né? Para não ter risco de perder o jogador. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação do Juninho Capixaba nessa última Série A. Dá para ver aí que ele avança muito, né, pelo lado esquerdo, nota média muito boa no SofaScore, 7.15, 34 jogos, 33 como titular. No Brasileirão, números mais baixos, né, 2 gols marcados e uma assistência. Então assim, se eu fosse o Cruzeiro, eu acho que o Juninho Capixaba é uma boa reposição para o Marlon, com certeza, acho muito bom. Mas o Red Bull Bragantino também já tem interesse no atleta, e eu acho que são dois jogadores para serem vendidos para o exterior por valores bem altos, né? Porque senão vai ser o seguinte, o Cruzeiro vende o Marlon por 30 milhões e vai pagar 30 milhões no Juninho. Ou o Red Bull vende o Juninho por 30 milhões e vai pagar 25, 30 milhões de reais no Marlon, né? Não vai fazer muito sentido, na minha opinião, muito menos uma troca de jogadores, né? Eu só acho que realmente teve essa procura, mas não passou disso, pelo menos é essa informação. Tem bons jogadores no Red Bull Bragantino que estão com menos espaço, né, no time, que eu acho que agregariam o Cruzeiro. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só sobre isso aqui no canal. Bom, então vamos lá, né? Primeiro jogador aqui que eu quero falar com vocês é um atleta que já foi especulado no Cruzeiro, mas sem proposta oficial, que é o Matias Jiménez. Ele é um ponta direita de 24 anos de idade, que tem se destacado lá pelo Independente nessa última temporada.
em 2023. Só para você ter uma noção, ele tem 24 anos de idade, 1,85 m, né, um ponta bem alto, e nesse primeiro ano pela equipe então do Independente somou ótimos números, né? Até aqui somou então 43 jogos com 10 gols marcados e 2 assistências, bom desempenho então do jogador, que já passou também pelo San Martín San Juan, que foi o clube no qual ele foi revelado, jogou aí durante 3 anos, né, basicamente na equipe, somou um pouco mais de 100 partidas e 25 gols marcados por essa equipe, né, pelo San Juan, que é um clube que estava jogando a primeira divisão. Eu acho uma alternativa interessante para o Cruzeiro. A grande questão é o seguinte: o Matias Gimenez poderia chegar ao Cruzeiro? Sim, mas teria que ter um investimento bem alto, por exemplo, próximo da casa de 20 milhões de reais. Vamos colocar 18, 20 milhões, que é o valor de mercado dele lá pelo Independente, e quanto certamente a equipe do Independente pediria, né, para negociá-lo. Eu vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação dele para vocês nessa liga, né, em 2023 no Campeonato Argentino. Ele pode atuar nas duas, na ponta direita e na ponta esquerda. Na minha opinião, dois setores que o Cruzeiro precisa sim se reforçar. Não é à toa que estava atrás do Douglas Costa, né? Teve essa especulação no Cruzeiro há algumas semanas, acho que menos de um mês, só que o Cruzeiro ainda não tinha feito uma proposta oficial e era um atleta considerado caro, né? É claro, né, o Cruzeiro pode voltar à tona e ir atrás, né, novamente do jogador. Na Liga Argentina, 14 jogos na reta final do ano, 12 como titular, 5 gols e uma assistência. Lembrando que ele joga aí pelas duas beiradas, né? Ponta esquerda, ponta direita, e faz até um papel um pouco mais centralizado para entrar dentro da área. É um atleta muito alto, né? 1,85 e é canhoto, assim também como o Douglas Costa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E até mesmo o que você prefere: contratar um atleta livre no mercado, seja ele experiente ou mais jovem, né, que vai ter que pagar umas luvas altíssimas e um salário alto, ou o Cruzeiro fazer esse investimento num jogador, vamos colocar ali 15, 10 milhões de reais, que eu acho que vai ser o teto de um jogador para esse ano, tirando o Matheus Pereira, e aí paga um salário mais baixo para ele, né, que acaba que no longo prazo dá meio que elas por elas, né, um contrato de 2 anos, por exemplo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você não tiver entendido, pode deixar aqui também que eu explico melhor para vocês.